Fala galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, marque aí, não deixe de marcar o sininho aí para receber as notificações. Dê um like também, é bem importante que vocês deixem um like aqui para o vídeo chegar para cada vez mais gente e a gente seguir aqui fazendo essa conversa sobre produção musical, áudio, mixagem e afins. Eu tô trazendo nesse vídeo aqui um assunto que, na verdade, já era para eu ter feito um vídeo sobre isso. Muita gente me pergunta aqui no canal e eu acabei esquecendo, enfim, eu sempre faço uma anotação de vários tópicos aqui que o pessoal pergunta e tal, e coisas do dia a dia do trabalho de produção. Esse tema é um tema que muita gente tem dúvida, assim, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso e esclarecer. Que é o seguinte, muita gente tem aquela dúvida, ainda mais, principalmente a galera que já tá estudando há um tempinho, já tá praticando, já tá fazendo suas produções, trabalhando em estúdio e tal, é aquela dúvida cruel. Gravar processado ou não, ou seja, gravar equalizando e comprimindo ou não, tá? O que eu quero deixar claro aqui, primeiro, tudo que eu tento falar aqui no canal, eu tento não falar uma coisa que é certa ou errada, porque na verdade não tem certo e errado no áudio, mas eu quero que realmente todo mundo pare para pensar e refletir qual o lado positivo e o negativo das duas questões aqui, né? Das duas correntes de pensamento, tá? Bom, se você para pensar assim, eu vou gravar processado, e quando você fala gravar processado, por exemplo, você tem um pré-amplificador ou um channel strip, que você tem um pré, um equalizador e um compressor no mesmo canal, ou seja, fazendo uma conexão, se você tem um pré e um equalizador externo, um compressor externo, e você no ato da gravação, você já gravar com algum tipo de processamento, mandar para dentro do computador, ou para fita, para o tape, enfim, com algum tipo de processamento. A gente tem algumas coisas que a gente deve levar em consideração aqui. A primeira coisa é o seguinte, obviamente, quando você processa alguma coisa ou você aprimora alguma coisa na captação, você tende a reduzir um pouco alguns movimentos durante a mixagem. Isso é fato, é uma coisa física, ok. A única questão que a gente deve levar em consideração é tudo que a gente faz processando, gravando, não tem volta, né? Então, é sempre essa dualidade que tem que estar em jogo para você compreender. Então, eu acho que é uma questão de você sentir a necessidade de fazer algum processamento e realmente só fazer o processamento que é necessário. Eu sempre bato nessa tecla. Bom, em primeiro lugar, você corre menos risco de faltar alguma coisa depois do som gravado, tá? E aí eu vou comentar algumas estratégias que podem funcionar. E segundo lugar, que a gente não pode esquecer do seguinte princípio. Às vezes eu vejo um monte de gente falando, cara, eu já gravo socando compressão, gravo equalizado para não fazer nada depois. Isso é um pouco um pouco falso pelo seguinte motivo. Se você está gravando um instrumento e você não conhece, se o arranjo não está pronto, por exemplo, imagina, você vai gravar um baixo. Você gravou batera, está gravando baixo, não gravou violão, não gravou guitarra, não gravou teclado. Você não sabe qual que é o espaço espectral que a música vai ter, né? Então, se você tem muito violão, muito teclado e tal, você vai ter os médios muito congestionados, né? E às vezes você está gravando baixo e aí você chega assim, cara, sei lá, eu não gosto dessa região de frequências do baixo. E às vezes você tira, tá? O que acontece, sei lá, você não gosta do médio grave específico daquele baixo. E aí você vai gravar, você tira esse médio grave, tá? Aí na hora você acha, não, beleza, o baixo tá limpinho, entre aspas. Aí você começa a gravar as outras coisas, violão, guitarra e tudo mais, e aí você descongestiona o médio, e aí a única região que o baixo tem para aparecer nesse arranjo específico, né, que é um exemplo hipotético, é o que? O baixo aparecer no médio grave. E aí durante a captação você tirou um pouco de médio grave. Acontece que na mix você vai ter que dar uma forma do baixo aparecer nessa região. Então, às vezes, você fez um processamento que no momento da captação, né, obviamente é um exemplo hipotético, mas no momento da captação você achou que estava sobrando, mas com a mix inteira você precisa daquilo para o instrumento aparecer. Então, uma coisa que eu sempre bato na tecla, mixagem só faz sentido quando está o arranjo pronto. Se o arranjo não está pronto, não faz sentido mixagem, né? Você não tem como pensar assim, cara, vou mixar a bateria e o baixo.
E você não pode esquecer que a bateria e o baixo ocupam regiões do espectro que vão conflitar com outros elementos que venham a aparecer depois ou não. Se você tem uma música mais vazia, por exemplo, você tem muito mais espaço no médio para a bateria aparecer e para o baixo aparecer, do que se você tem uma música lotada de instrumento médio, guitarra, violão, banjo, não sei o que lá, onde a bateria e o baixo vão ter que ceder nessa região. Então, o ajuste espectral, a equalização, a compressão dos elementos depende de todos os elementos da mix e não do elemento solo, né? Então, quando você pensa em, tipo, vou gravar um bumbo equalizado, é o mesmo problema que eu sempre falo, e falo inclusive nos meus cursos, de, cara, eu vou mixar, eu vou solar o bumbo para equalizar. É a mesma coisa, porque você não está ouvindo o resto. Então você acha, às vezes, que você tem que tirar muito médio, tirar muito médio grave e tal, e na hora da mix o bumbo fica vazio, porque não tem ninguém naquela região. Então é sempre uma questão de você compreender que o máximo que quando você faz muita coisa durante a captação, né, processando, a tendência é de faltar alguma coisa na mix depois, né? Então, assim, tem que ficar sempre de olho. Se às vezes você acha, cara, isso aqui eu não gosto dessa tonalidade, tá? Você pode até não gostar. Então, na hora de você fazer, se você quiser fazer processando, faça menos, né? Você tende a errar menos, né? E, obviamente, com o tempo, você vai entender a paleta de cores que você quer para aquela produção e tal, enfim, né? A minha tendência sempre, o que eu acho mais lógico na minha cabeça, é sempre de você avaliar o que o arranjo precisa de melhor e não o que o timbre precisa de melhor. O timbre é muito menos importante do que o todo, né? Tanto é que eu dou vários exemplos até nos meus cursos de, cara, ouve essa música, presta atenção nesse arranjo e presta atenção no som do bumbo nesse arranjo. Se você ouvir o som do bumbo, cara, o bumbo é estranho, mas o bumbo, dentro do contexto, ele faz total sentido. E isso acontece o tempo inteiro, né? Então, quanto mais você ficar ouvindo parte, mais você corre o risco do som chegar vazio. Eu já fiz várias mixagens que vieram de estúdios até bem captado, com microfone legal, com pré legal, e às vezes eu chego na hora de ouvir e falo, cara, tá faltando espectro aqui, entendeu? Foi tirado muito antes, cortaram muito grave, e aí não tem peso o instrumento. Eu já cansei de ver isso aí. É até comum, entendeu? Então, assim, é importante você entender que você pode fazer, desde que você saiba exatamente o que precisa, né? E saiba também que às vezes você vai estar tirando coisas que são necessárias para mix. A gente não deve pensar no elemento individual, mas pensar na mix, tá? Isso vale tanto para equalização quanto para compressão. A equalização é interessante ressaltar aqui que tem algumas estratégias que ajudam muito. Por exemplo, você gravar com filtro. O filtro é um corte que você pode fazer durante a captação que ele é menos nocivo ou ele é benéfico, né? Na maior parte das vezes, não sendo muito intrusivo para mix, né? Porque são cortes mais sutis. Às vezes você tem um botãozinho de corte, lá um high pass filter no seu pré-amplificador, ou às vezes no próprio microfone. Alguns microfones você tem ajuste de frequência, tipo o AKG 414, você tem pontos diferentes com o corte desligado, ou 75 Hz, ou eu não lembro de cabeça agora, 120 ou 130, alguma coisa assim. Dependendo do instrumento, você grava filtrado. Você vai gravar um shaker, vai gravar enfim, um triângulo, instrumento de percussão, você já grava filtrado. Isso aí é totalmente transparente. Se você grava uma voz, né, provavelmente você pode gravar filtrado também, que é bem transparente, mas às vezes você vai gravar um bumbo, se você não tem esse controle, não grave filtrado, porque você não vai, o subgrave do bumbo vai embora, ou do próprio baixo vai embora, né? Então é bom ficar antenado com isso. A questão, por exemplo, de voz, né, que muita gente fala assim, cara, eu vou gravar a voz equalizado. Ok, é até legal às vezes você usar a coloração do equalizador que você tem no seu pré, né? Ou um equalizador legal pra caramba que você tem externo. Aí é legal você colorir. Mas aí é importante você ressaltar algumas coisas. Por exemplo, se você vai gravar uma voz e você fala, cara, eu vou dar um topozinho aqui na voz, um high-end, né? Um lance de brilho aqui na voz, beleza. Só que você tem que saber que
a voz ainda não está tratada. Então, dependendo do tipo de cantor, tipo de cantora, você vai dar aquele boostzinho ali, sei lá, em 10K, em 8K, o que quer que seja, o som da voz vai ficar legal, mas você já vai ter os S's da voz saltando, porque a voz não foi tratada ainda, né? Então, às vezes você vai dar aquele boost achando que mandou bem pra caramba e tá legal, beleza. Só que você já gravou realçando muito mais S's, né? Tudo bem que você vai controlar depois com o de-esser, mas a questão é que às vezes durante a captação você tá fazendo o tracking ali, não dá tempo de você mexer, enfim, você vai ficar com a voz espirrando ali o tempo inteiro e tal. Então, assim, você fica antenado o que você está mandando para dentro e qual que é o efeito colateral que isso provoca, né? E você fazer os devidos tratamentos. Se você conseguir fazer um processamento mais suave, de forma que realce o que você quer, sem trazer muito artifício, beleza, você joga para dentro. As mudanças sutis, né? Você dá um grauzinho de 1 dB, 2, né, em determinada região de frequência, de boa. Mas eu já vi, por exemplo, gente gravando voz e, cara, na hora que eu vou gravar voz, eu dou um boost em 500 Hz. Fala assim, cara, pra que você precisa dar um boost em 500 Hz na voz? Porque tudo na música praticamente tem 500 Hz, tem essa região de 500 Hz. Os microfones, apesar da maior parte dos microfones não serem flat, né? Mas eles representam informações no espectro todo, né? Nenhum microfone vai ter uma vala no 500 Hz. Nenhum microfone vai ter uma vala no 300 Hz, né? Eles têm geralmente um build-up na região das média altas, das altas, dependendo da forma que o microfone foi construído e tal, dependendo se ele é dinâmico ou condensador, que ele realça mais algumas frequências do que outras, mas raramente um microfone tem uma vala, né? Tem um corte muito abrupto ou tem uma falta de frequências que você realmente precise compensar num equalizador. Às vezes você está tendo algum tipo de problema muito mais pela questão acústica, de posicionamento e até pela escolha do microfone do que o fato do microfone faltar alguma região de frequências, né? Então é importante ficar ligado com isso, porque tá sempre muito juntinho a questão da acústica com a captação. Para quem conhece o trabalho do engenheiro Al Schmitt, né? O Al Schmitt é um cara que a filosofia dele é o seguinte, cara, você precisa equalizar pouco ou muito pouco durante a captação. Se você está captando um som, eu até mostro, para quem não viu ainda, tem um vídeo que eu falo sobre captação de violão, captando violão aqui, que é bem legal. Eu dou um exemplo claro que é o seguinte, a posição do violão na sala equaliza o som, né? Então, às vezes você está virado para um lado na parede, a sala gera muito 500 Hz ou 400. Você vira as reflexões da sala, ou dependendo de onde você está virado, você gera mais ou menos regiões médias, por exemplo, e o som do violão é alterado drasticamente. Então, simplesmente ao posicionar o microfone naquela região, você já elimina uma equalização, por exemplo, né? Então é importante ficar ligado que é tudo muito ligado. Se você está gravando numa sala lotada de espuma, você pode ter certeza que a sua voz vai perder brilho, né? Então não adianta você dar agudo depois, porque a voz está sendo acusticamente amortecida, filtrada, né? Então talvez seja o caso de você gravar numa sala um pouco mais viva ou com menos espuma e você vai voltar a ter o brilho sem precisar de dar agudo depois, né, para compensar. Obviamente na mix você vai acabar dando brilho para a voz aparecer e tudo mais, mas são considerações de mixagem, não que o som em si falte agudo, né? Então essa questão é muito importante. Tudo isso que eu estou falando em relação à equalização. Então geralmente você trabalhar um filtro é neutro. Eu gosto de trabalhar às vezes um corte. Quando eu vou usar, por exemplo, 2 microfones no bumbo, eu ponho um microfone fora do bumbo, tipo um condensador, alguma coisa para reforçar o dinâmico dentro do bumbo. Geralmente, quando o microfone está um pouco fora, ele pega um pouco da sujeira do bumbo e soma da sala e tal. Às vezes ele cria ali um build-up, né? Ele dá um acréscimo por volta de 200, 300 Hz. Se eu tenho um equalizador à disposição, eu já corto isso, porque eu sei que é algo que eu vou cortar na mix, eu já estou ouvindo mix, entre aspas, né? Mas é um corte sutil, eu nunca vou cortar tipo 7 dBs, 6 dBs de alguma coisa durante o tracking, né? Porque pode ser que realmente falte depois. Então você cortar 3 dBs ali e ouvir somado, ouvir na mix, ouvir com todo mundo junto e não solado é importante, aí funciona, né? Às vezes, se você vai gravar um violão, realmente você não tem como lidar com a acústica, você não tem como virar a posição que você está
E aí sim, tá sobrando 400 Hz. Aí você vai ali e tira. Então você tem que pensar que o equalizador é uma ferramenta corretiva quando você não tem mais recurso de mudar a posição, de mudar o microfone, de mudar a sala, enfim. Quando você não tem mais nenhum recurso, acabou, tá resolvido, é aquilo, a sua fonte sonora é essa. Aí sim você pode pensar na equalização, mas a equalização não é a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é a acústica, é a captação, a microfonação e o posicionamento, beleza. Falei tudo sobre equalização nessa questão de você avaliar se vai gravar com ou sem, tranquilo. Agora, a questão é, compressão, gravar com ou sem? Também é a mesma pergunta que você faz. A compressão é um pouco mais delicada, por quê? Porque a compressão é um processamento que depende do input do sinal, tá? E muita gente acaba ignorando isso. Por exemplo, você gravar a batera, você setar vários compressores para gravar uma batera com um compressor, é uma das coisas mais arriscadas que tem, porque o cara pode passar o som de boa, beleza, aí você setou o threshold de todos os compressores, pô, tá soando da hora. Na hora que o cara vai fazer o take, pode chegar num ponto da música do cara subir tanta dinâmica, ou ele faz o take inteiro com uma pegada mais forte, e você acaba gravando a bateria toda mais comprimida, tá? E é um problema, porque às vezes a tonalidade das coisas pode já vir para dentro do computador mais exprimida, tá? Então, é sempre ficar de olho. Você pode gravar coisas comprimidas, mas você tem que ficar antenado com o input. O input é totalmente relacionado com a performance do batera. Como você não tem como prever qual que vai ser a performance do batera, por mais que você saiba a pegada dele e tal, ele passou e tal, você prevê mais ou menos, né? Você não tem como prever exatamente. Mas é bom ficar antenado com isso. Às vezes você pode gravar a bateria com compressores. Eu particularmente não gravo a bateria com compressores, mas eu posso gravar algumas peças, algumas coisas específicas com compressor, tipo gravar os rooms da bateria com compressor já colorindo, eu acho legal. Tem muita gente que grava, por exemplo, a esteira da bateria já um pouco mais comprimida, que acaba que você vai comprimir um pouco na mix, beleza, funciona de boa, mas a questão de você comprimir bumbo e caixa é totalmente relacionada com o espectro também. Então, se você comprimir o bumbo, grava comprimido o bumbo e a caixa, pode ser que alguma região de frequências já venha mais comprimida do que outras, né? Então é sempre a dança entre EQ e compressão. Eu tendo a não utilizar. Tem gente que grava com, mas eu prefiro não ter pepino depois, por não conseguir prever o que o batera vai fazer, e muitas vezes a gente não consegue, do que eu entrar com o som todo comprimido e, enfim, eu já peguei gravação para mixar onde, né, sei lá, o baixo veio muito comprimido, né? O baixo é um instrumento que eu gosto de gravar comprimido, mas realmente, como é que eu regulo a compressão? O cara tá fazendo um take, eu ajusto na média da pegada do take para aquela música. Na próxima música eu ajusto de novo e assim por diante. Mas sempre uma compressão muito sutil, tá? Nunca uma compressão como se fosse um encaixe na mix. São coisas diferentes. Às vezes você comprime um pouco já para reduzir um pouco a dinâmica, para o som estar um pouquinho mais pronto, mas não som pronto. Você não tem como gravar com som pronto, né? Então, o som só vai estar pronto depois de mixado. E isso é importante ficar ligado. Outra coisa que eu gosto de gravar com compressão, sempre que eu tenho um compressor à disposição, é a voz. A voz ajuda bastante. Principalmente cantor que tem muita dinâmica, que nas partes altas imposta a voz a ponto de explodir demais e tal, que acaba que acontece, né? O ideal seria ter um domínio melhor entre as dinâmicas e tal, leva um treinamento muito grande, alguns cantores conseguem fazer com extrema excelência esse tipo de coisa, e na verdade é um relacionamento do cantor, né, que está fazendo aquilo ali, com o próprio microfone, como ele imposta a voz, quando ele afasta a voz, quando ele está cantando mais forte, ou quando ele sai do eixo, ou quando ele volta. Isso tudo é dinâmica, e dinâmica não significa usar um compressor. Dinâmica é controlar os níveis, né? Então, se os níveis já vêm controlados na performance, você tende a precisar de menos depois também, né? Mas o compressor ajuda. Muitas vezes ele ajuda a não clipar o som quando está entrando, porque a voz tem uma variação dinâmica muito grande, de muitos dBs, né? Então você pode correr risco de, numa voz muito enérgica, chegar num grito, entrar rachando e clipar e distorcer. Então, às vezes, o compressor ajuda a segurar um pouquinho isso aí. É uma ferramenta super útil, tá? Então, às vezes, eu uso na batera, mais na questão de coloração, eu não uso muito em bombo e caixa. Eu posso usar, às vezes, num microfone extra do bombo ou no microfone extra
da caixa, mas nunca no principal, porque realmente eu não sei como é que vai ser a mix. Eu não sei o quão dinâmica aquela bateria vai ser na mix, né? Então isso aí tem um pouco a ver. O baixo eu gosto um pouquinho. Se o baixo é muito dinâmico, é legal. Se é um baixo tipo meio eslepado, que tem muito excesso de dinâmica, inclusive pico, é legal, porque daí você pode evitar do som clipar na entrada do pré. Muita gente grava baixo e tem esse tipo de problema, às vezes tem uma parte com o dedo e tal, chega na hora do slap e já entra tudo rachado. Então você vê que o som fica todo rachado. Enfim, você tem que dar um jeito na mix de dar um undo na distorção, você tentar redesenhar a onda, ou você tentar usar uma expansão para cima para tirar o quadrado da onda, enfim, é sempre um problema, mas aí a compressão nesse caso pode te ajudar. Na voz é legal. Eu evito usar compressão em violão, esse tipo de coisa, porque da mesma forma, a gente não consegue prever muito a dinâmica. Violão é um instrumento que ele varia demais. Então, se o cara tá tocando dedilhado, ele tá numa pegada. Se o cara começa a paletar ali, você já sobe ali, sei lá, 10 dBs, 15 dBs de amplitude, você tem que abaixar até o ganho. Então é mais difícil de você prever a dinâmica no violão. E se você grava ele num compressor normal, por exemplo, o que acontece é que algumas regiões do espectro podem vir a ser comprimidas mais do que as outras. Então, você pode ter um violão onde você está controlando a dinâmica, mas o médio grave dele está todo empaçocado, porque o médio grave dele vai chegar antes, vai atingir antes o threshold, vai comprimir mais, enfim. Então, com essas ideias em mente, você pode pensar o que é útil para você, o que te ajuda, o que não te ajuda. Obviamente, quanto mais limpinho está o som, entra o som, melhor. Você ouve mais clean, você organiza as ideias melhores, tá? Mas a questão se você fizer demais, você corre o risco também de ter problemas na mix e, enfim, a produção perder em tonalidade e timbre porque você fez coisas que não precisavam ser feitas ou fez a mais durante o tracking, tá bom? Então vou deixar essas dicas aí pra galera pensar. Não deixe de marcar aqui para receber as notificações, inscreva-se aí no canal, deixe um like e logo tem mais vídeos interessantes. Eu vou fazer mais vídeos práticos aqui também nas próximas semanas, tá? E fiquem ligados aí que já também tem um vídeo especial completinho com análise das mixagens aí do concurso. Beleza, galera? Um abração, tudo de bom aí. Valeu!